Albert Einstein. O nome dele é, bom, praticamente sinônimo de gênio, né? Totalmente. Mas ele também é um campo de batalha. O que é bem curioso. Pois é. De um lado, grupos religiosos citando ele para dizer que a maior mente da ciência acreditava em Deus. E do outro, os ateus reivindicando ele como um dos seus, um cético. Como que a mesma pessoa vira o garoto propaganda de times tão opostos? E bem no meio dessa briga tem aquela frase famosa e bem confusa, vamos ser honestos. Ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência cega. Essa mesma. Hoje, para tentar resolver esse quebra-cabeça, a gente vai fundo nos materiais que recebemos, principalmente nos trechos do livro Albert Einstein e o Ateísmo, de Jorge Guerra Pires. A nossa missão aqui é separar o Einstein real do mito, né? Exato. O que ele de fato pensou sobre Deus, ciência, religião e por que essa confusão toda continua tão viva décadas depois. Bom, e para entender isso, nosso caminho é bem claro. Primeiro, a gente precisa fazer uma faxina. Jogar fora as citações falsas que criaram um Einstein de mentira. Limpar o terreno. Isso. Depois, com a casa limpa, a gente explora o que ele de fato acreditava. E já adianto, é uma visão que não cabe em nenhuma caixinha. Nem crente, nem ateu. Exatamente. E por fim, a gente conecta as ideias dele com esse conflito que é muito maior, muito mais antigo, entre a ciência e a religião organizada. Perfeito. Então vamos começar pela faxina. Tem uma citação que, nossa, aparece em todo lugar. Corrente de WhatsApp, post de Instagram. Ah, eu sei qual é. Aquela. Os ateus fanáticos são como escravos que continuam sentindo o peso das correntes. Não conseguem ouvir a música das esferas. É uma frase forte, mas é dele mesmo. É poética, mas olha, 100% falsa. O livro é demolidor ao desconstruir isso. É mesmo? Sim. O primeiro ponto, e o mais matador, é que não existem fontes primárias. Nenhuma. Nenhuma. A frase não aparece em nenhuma carta, nenhum artigo, nenhum rascunho, nada. E a gente está falando de um dos humanos mais documentados da história. Ou seja, se não está no papel especialmente com alguém como ele, a chance de ser fraude é altíssima. Exatamente. Se fosse real, alguém já teria achado. O segundo ponto é o estilo. Simplesmente não bate, sabe? Como assim? A linguagem é super melodramática, escravos, correntes. Parece um vilão de filme. Einstein tinha um estilo de escrita muito mais sóbrio, mais preciso. Entendi, ele não escrevia assim. De jeito nenhum. E tem mais, essa parte da música das esferas. Ah, isso sempre me soou meio esotérico. Mais para astrologia do que astronomia. Perfeita observação. Esse é o terceiro prego no caixão da citação. Esse conceito de música das esferas é grego. Vem de Pitágoras, Platão. Foi absorvido pela teologia cristã. Não tem nada a ver com a física do século XX? Absolutamente nada. Não faz parte do vocabulário científico dele. Ok, então é fake. Mas de onde que tiraram isso? Alguém simplesmente inventou do nada. Basicamente isso, mas com uma intenção bem clara. A fonte sugere que é uma colagem ideológica, provavelmente criada por apologistas cristãos no pós-guerra. Para usar como arma. Exato, uma arma retórica. Eles misturam uma referência a Karl Marx, a religião como ópio, e viram isso contra os ateus, que na época eram muito associados ao comunismo. Nossa, que jogada. Usar o Einstein para validar a fé e atacar o ateísmo. Foi uma jogada de propaganda. A citação diz muito mais sobre a Guerra Fria do que sobre o Einstein. E ele parece ser um alvo constante disso, né? Tem aquela outra frase famosa, insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes? Que também não é dele. Exato. Por que essa fixação em colocar palavras na boca dele? É um atalho mental, né? Uma falácia lógica, o apelo à autoridade, argumentum ad verecundia. O nome Einstein funciona como um selo de aprovação instantâneo. Ah, claro. É tipo um selo de qualidade. Em vez de defender a ideia, você só diz, olha, o Einstein concorda comigo. E aí quem vai discutir, né? É uma muleta. E o mais interessante é que tanto religiosos quanto ateus tentam fazer isso. Cada lado tenta puxar o Einstein para o seu time. Um verdadeiro cabo de guerra simbólico. Exato. Certo. Então desmascaramos a crítica aos ateus fanáticos. Mas isso leva à pergunta central. Se ele não era esse crítico, então ele era religioso?
Como a gente resolve isso? Aí a gente entra no pensamento real dele, que é bem mais sutil e interessante. A primeira coisa a deixar clara é: Einstein rejeitava com todas as letras a ideia de um Deus pessoal. Aquele Deus que interfere, que ouve orações, que julga. Esse mesmo. Ele rejeitava. Peraí, mas isso é confuso. Se ele rejeitava um Deus pessoal, por que ele vivia falando em Deus? A frase mais famosa dele é: Deus não joga dados com o universo. Parece uma contradição, né? Gigantesca. Mas não é. E essa é a chave para entender tudo. Quando Einstein falava Deus, ele não estava falando do Deus da Bíblia ou do Alcorão. Não. Não. Em cartas, ele era explícito, chamava essa ideia de um Deus pessoal de infantil, um reflexo dos nossos medos. O Deus de Einstein era o Deus de Spinoza. Spinoza, o filósofo. O que isso significa na prática? Bom, para o Spinoza e para o Einstein, que adotou essa visão, Deus não é uma entidade separada do universo, um criador que está lá fora. Então Deus é... o quê? Deus é o próprio universo. É a ordem racional, a harmonia, as leis matemáticas profundas que regem a natureza. Deus é a própria estrutura do cosmos. Uau! Então, quando ele dizia Deus não joga dados, ele estava expressando a convicção dele de que o universo opera por leis consistentes, não pelo acaso. Era uma metáfora para a ordem cósmica. Nossa, isso muda tudo. Então vamos voltar para a frase central com essa informação. A ciência sem a religião é manca, a religião sem a ciência é cega. Se o Deus dele é a ordem do universo, o que ele quis dizer com religião aí? Com certeza não é a igreja. Certo. A fonte é muito boa em analisar essa frase em duas partes. Na primeira, a ciência sem a religião é manca. A palavra religião, para ele, significava o que ele chamava de sentimento religioso cósmico. Que nome bonito. O que seria isso? É um sentimento de assombro, sabe? De admiração profunda pela beleza e pela inteligibilidade do universo. É a força que leva um cientista a passar décadas tentando entender um problema. Ah, entendi. Uma ciência que fosse só cálculo, só técnica, sem essa paixão filosófica. Seria manca. Exato. Seria uma atividade fria, sem alma. Faz todo sentido. A ciência vira só um monte de equações se não tiver essa maravilha por trás. Ok, entendi a primeira parte. E a segunda? A religião sem a ciência é cega. Aí o alvo muda. Nessa segunda parte, ele está falando diretamente das religiões tradicionais às institucionalizadas. É um recado. Um recado claro, um sistema de crenças e dogmas que ignora as evidências da realidade, que se recusa a olhar o que a ciência descobre. Bom, isso vira pura superstição. Uma fé cega. Então ele está dizendo que a ciência precisa de um propósito filosófico e a fé precisa de um contato com a realidade. Perfeito. É uma separação de funções que, ao mesmo tempo, se complementam. A ciência nos diz como o universo funciona. Essa religiosidade cósmica nos dá a admiração e a motivação para usar esse conhecimento. É impressionante. A gente acha que essa briga entre ciência e fé é coisa de hoje, da internet, mas na verdade usam a imagem do Einstein nesse cabo de guerra há décadas. Exatamente. E essa disputa por ele é um microcosmo de uma tensão muito maior e mais antiga. Que se conecta com outros conflitos históricos. Com certeza. Pensa no caso de Galileu. Na escola a gente aprende que foi ciência versus igreja, uma guerra simples. E não foi. A realidade, como a fonte aponta, era muito mais complexa. Galileu era um católico devoto, a briga começou dentro da própria igreja entre facções diferentes, não era um mundo contra o outro. E essa tensão continua viva. O livro cita o julgamento do macaco nos Estados Unidos em 1925. O caso Scopes, sim, sobre ensinar evolução, e até o caso do design inteligente em Dover, em 2005. É a mesma briga, só que com uma roupa nova. É a mesma briga. Em 1925, a tentativa foi proibir a evolução. Em 2005, foi forçar o ensino do design inteligente como se fosse ciência. Que os tribunais disseram que era criacionismo disfarçado. Exato. A motivação era a mesma: impor limites religiosos à ciência. E no meio de tudo isso, a fonte apresenta uma figura fascinante, que parece uma contradição: Georges Lemaitre.
Ah, a história dele é incrível. Expandindo, ele deve ter tido um início a partir de um ponto super denso, o átomo primordial, como ele chamou. E o próprio Einstein, a princípio, não gostou da ideia, não. Não. De início, Einstein achou a matemática correta, mas a física abominável. Ele preferia um universo estático. Mas o irônico foi o que veio depois. O que veio depois foi o Papa Pio XII, em 1951, fazendo um discurso e dizendo que a teoria do Big Bang era a prova científica do Gênesis, do faça-se a luz. Imagino que Lemaitre, como padre, deve ter adorado esse apoio, não? Pelo contrário, ele ficou apavorado. Sério. Seríssimo. Ele foi pessoalmente ao Vaticano pedir, com todo cuidado, que a igreja parasse de fazer essa conexão direta. Por quê? Porque ele temia que, se a teoria científica dele virasse dogma religioso, ela seria corrompida. E pior, se um dia a ciência provasse que o Big Bang estava errado, a credibilidade da igreja estaria amarrada a uma teoria falha. Nossa, que virada na história. O próprio padre cientista pedindo para não misturarem as coisas. Exatamente. Ele defendeu a separação dos domínios. Igualzinho ao Einstein. Que coragem, né? Ir ao Vaticano para pedir para o Papa pegar mais leve. É um contraponto perfeito a figuras mais modernas como o geneticista Francis Collins. Sim, o Collins, que foi líder do projeto Genoma Humano e é um cristão evangélico declarado. Ele faz exatamente o contrário do que o Lemaitre temia, né? Tenta ativamente usar a ciência para provar a fé dele. Exato. Ele pega a admiração do Einstein pela ordem do universo, aquele sentimento religioso cósmico, e reinterpreta como evidência de um Deus pessoal cristão. Ele transforma a metáfora em teologia literal. É o tal do Deus das lacunas. O exemplo perfeito, a ideia de que Deus existe nos buracos do nosso conhecimento. Collins aponta para o ajuste fino do universo. As constantes físicas que parecem calibradas para a vida existir. Isso, e ele diz que isso aponta para um ajustador. O problema é que isso coloca Deus num terreno cada vez menor. A fonte tem um infográfico visual que ilustra isso de forma brilhante. Ah, eu vi. Aquele que mostra a linha do tempo, né? O argumento vai encolhendo. Esse mesmo, o infográfico mostra. Séculos atrás, Deus era o criador literal de tudo. Aí a ciência mostrou que a Terra é antiga e a vida evoluiu. Ok, então Deus não fez tudo em 6 dias, mas ele criou as leis no início. Aí a cosmologia mostrou que o universo pode ter surgido de processos naturais. Ok, então ele apertou o botão Start do Big Bang. E agora o argumento é que ele ajustou os botões das constantes. Exato. A imagem no livro mostra uma seta com a frase: "A ciência avança, Deus recua". A cada descoberta, o espaço para esse Deus interventor diminui. É uma posição defensiva. E o curioso é que, no final do infográfico, mesmo com tudo isso, a crença de que Deus ouve orações continua lá, intacta. Exatamente, mostra dissonância. A teologia fica abstrata, mas a necessidade de um Deus pessoal continua. Que jornada! Então, vamos amarrar as pontas. Começamos desmascarando as citações falsas que pintam Einstein, que nunca existiu. Certo. Depois descobrimos a verdadeira e sutil religião cósmica dele, que é um sentimento de admiração, não uma crença num ser. E por fim vimos como essa confusão toda em volta dele é um reflexo desse cabo de guerra histórico entre ciência e fé institucionalizada. Exato. A conclusão é que a posição real de Einstein era muito mais sofisticada do que os dois lados admitem. Ele era um defensor radical da investigação racional, mas, ao mesmo tempo, ele valorizava profundamente o sentimento de assombro. Ele rejeitava dogmas de qualquer tipo, fossem religiosos ou antirreligiosos. Ele mantinha a ciência e a fé, nesse sentido muito particular dele, em domínios separados, mas conectados por essa busca humana por verdade e sentido. E isso nos deixa com uma reflexão final, inspirada numa ideia da fonte. O autor fala da visão de Einstein como uma terceira fase da religião. A superação do Deus pessoal e a chegada nesse sentimento religioso cósmico. Mas ele ainda usava a linguagem de Deus como metáfora. Certo. A questão que fica sobre uma possível quarta fase é: será que é possível sentir essa reverência profunda, esse assombro que Einstein sentia diante do cosmos,
sem precisar mais usar a linguagem da religião ou a palavra Deus? A ciência e o sentimento de maravilhamento podem ser plenamente integrados numa visão de mundo puramente naturalista? Ou algo essencial se perde quando a gente abandona de vez a metáfora